assustaram toda a região centro-oeste paulista, das mortes, principalmente em Marília, 9 mortes, também em Bauru, todo mundo em alerta. E Botucatu, qual será a situação da nossa cidade, hein? Para debater este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Criativa, Dr. Cláudio Lucas Miranda, secretário municipal de saúde, e também o professor Carlos Magno Fortaleza, professor da FMB, médico infectologista. Doutor Cláudio Lucas Miranda, primeiramente, bom dia, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, professor Carlos, bom dia, Leandro, e um bom dia especial aos ouvintes da Criativa. Professor, bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes. Bom, deixa eu perguntando, primeiramente, para o professor. Nós tivemos essas mortes na cidade de Marília. Imagino que isso assustou não só aquela região, mas como todo o centro-oeste paulista, não é, professor? Claro, eu sempre falo que a gente tem muita dificuldade de lidar com essa questão da dengue, que é uma doença que, em geral, é uma doença que maltrata muito, mas não é grave, mas que pode, ocasionalmente, determinar casos graves. E a gente, infelizmente, tem que se acostumar com esses casos graves, porque à medida que nós temos pessoas que tiveram dengue várias vezes na vida, a chance de ter quadro grave aumenta, não é isso? Então, mais e mais, os serviços de saúde precisam estar preparados para atender casos graves e as próprias pessoas precisam identificar o momento em que elas estão com muita febre, mas também com muita dor de cabeça, sonolência, dor abdominal, o que faz a dengue ser grave para procurar um médico imediatamente. Doutor Cláudio, o que Botucatu faz de diferente das outras cidades no combate? Tem um reforço importante aí, né, por ver. Isso, na verdade, quando nós percebemos desde o final do ano passado e começo de 2015, o número de casos que o Brasil vem apresentando crescente, hoje já são quase 70 mil casos confirmados no Brasil, isso nos deixou numa situação de observação para saber se essa epidemia que estamos tendo em vários municípios, se ela também poderia afetar o município de Botucatu. Em cima disso, fizemos várias estratégias junto com a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, obviamente em parcerias com a Faculdade de Medicina, com o Hospital das Clínicas e com outras instituições, com a Fundação Uni, por exemplo, no intuito de elaborar estratégias para que a gente consiga eliminar a principal característica que prejudica os municípios, que é o aumento do volume de criadouros do mosquito da dengue. Então, esse é um fator crucial para a gente continuar aumentando e tendo essa epidemia de dengue, não só em Botucatu, nos outros municípios. Então, as ações são principalmente focadas em ampliar o número de agentes de saúde pública. Hoje nós temos um quadro aproximado em torno de 29 agentes que estão nas ruas fazendo os bloqueios necessários, as nebulizações quando são indicadas, mas principalmente fazendo as buscas ativas dos casos. Então, hoje esse contingente vindo de 29 para 49, ou seja, quase dobrando o número de agentes, que é a estratégia que nós achamos principal e inicial, que nós vamos elaborar agora nessas próximas 2 semanas, nós acreditamos que conseguiremos contemplar todos os bairros de Botucatu, principalmente onde nós temos casos já confirmados, no intuito de fazer esses bloqueios de forma adequada e, consequentemente, reduzir ou até mesmo impedir que a transmissão da dengue ocorra nesses determinados bairros. Professor, para aquele ouvinte que ficou assustado com as notícias das mortes lá em Marília, principalmente, que foram 9, né, ao total, por que Botucatu não entra, por que Botucatu ainda não tem essa situação tão grave, apesar dos casos que o Dr. Cláudio citou? Então, o Cláudio, eu acho que já deu uma resposta muito clara para isso. Em Botucatu, em primeiro lugar, nós temos uma equipe de vigilância ambiental muito eficaz e, na minha leitura, o que essa equipe tem sido particularmente eficaz é em fazer o bloqueio em volta dos casos. Quer dizer, uma vez que você tem o caso, você tem um bloqueio localizado ao redor desses casos e como o mosquito ele só voa num raio de 200 metros a partir de onde ele nasceu, esse bloqueio ao redor de um caso acaba sendo muito eficaz em prevenir casos posteriores. Infelizmente, os índices de infestação daqui de Botucatu não estão os desejáveis, né? São índices de risco, né? O índice
infestação predial de 5 é um índice absolutamente que põe a cidade em um risco, põe como um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Então, acredito que só o bom trabalho que tem sido feito em fazer o bloqueio em volta dos casos que tem evitado que a nossa cidade entre numa situação tão grave como as cidades ao redor, mas é preciso que a população esteja alerta para o fato de que com esse índice de infestação, em qualquer momento nós podemos ter uma epidemia, então é responsabilidade de cada um. E esse trabalho que não teve em Marília? É muito difícil dizer, né? Você sabe que eu estive 2 anos à frente da SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias do Estado. E quando a gente vai ver o que cada município faz, eu acho que, via de regra, os municípios têm um esforço enorme para conter a proliferação do mosquito da dengue. O que muitas vezes acontece é que, dependendo das próprias circunstâncias de urbanização, da própria organização social do município, isso pode se tornar mais difícil. Então, eu tomo muito cuidado antes de fazer uma crítica contundente à situação de Marília. O que eu sei é que, neste momento, como, aliás, alguns anos o Ministério da Saúde já tem feito, a ênfase tem que ser dada também muito fortemente na questão de reconhecer os casos de dengue, reconhecer aqueles que tendem a evoluir mais gravemente e aplicar as medidas de cuidados imediatamente, porque isso é que já foi demonstrado em vários países, reduz o número de mortes. Doutora Cláudia, o índice de Preto... Nós estávamos falando agora, nós fazemos 3 vezes ao ano o que nós chamamos de ADL, que é a avaliação da densidade larvária. Essa avaliação de densidade larvária, o que a gente faz? A cada 10 imóveis que a gente visita, a gente vê o número de imóveis que tem criadouro e que, além de ter criadouro, tem larva positiva dentro daquele criadouro. Então, nós fazemos a coleta dessas larvas, fazemos a avaliação dessas larvas para saber se elas são realmente do mosquito Aedes aegypti e do Albopictus, mas esse nível, ele é preconizado abaixo de 1, como normal, como uma faixa aceitável, ou seja, a cada 10 imóveis visitados, 1 apenas apresentava larva ou criadouro com larva. A situação de alerta é de 1 a 4, e acima de 4 nós consideramos um índice com risco iminente de epidemia ou com risco iminente de termos a doença de forma proliferada na cidade. Hoje esse índice, em parceria inclusive com a SUSEM, ele foi divulgado com um índice de 5,5. Ou seja, a cada quase 6 imóveis visitados dentro dos 10, cada 10 imóveis visitados, praticamente 6 imóveis tinham larva presente. Então isso realmente, além de todos esses fatores de outros casos, outros municípios com epidemia, o período de chuvas, que nós tivemos um período de estiagem no final de 2013, praticamente durante todo 2014, então isso também foi um fator que a volta das chuvas fez eclodir muitos ovos e obviamente muitas larvas e consequentemente os mosquitos. Então uma série de sinais nos forçou até a tomar estratégias emergenciais no intuito de evitar que essa epidemia se alastre no município de Botucatu, e acredito que com todo esse empenho que nós estamos tendo com o poder público, mas também acredito que a sensibilização da população que nós estamos fazendo aqui na imprensa, fazendo nos meios de comunicação, fazendo nas nossas unidades de saúde, nas próprias visitas que a equipe de vigilância ambiental está fazendo, a gente acredita que vai conseguir sensibilizar a população, que vai eliminar esses focos, esses criadouros, e aí com isso nós vamos conseguir tentar manter o controle com relação à dengue no local. Professor, dá para diferenciar, por mais minúsculo que seja, dá para diferenciar o que é o mosquito da dengue? Ah, sim. O mosquito da dengue, primeiro temos uma questão de hábito. Ele é um mosquito de hábitos diurnos. Ele não é aquele pernilongo que à noite vem nos perturbar o sono. E em seguida ele é um mosquito que qualquer pessoa que entrar na internet, no Google, e colocar Aedes aegypti, vai ver que ele é um mosquito, ele tem a parte posterior bem comprida e rajada de preto, com branco ou amarelo, certo? É um mosquito que tem uma característica assim, muito fácil de identificar e que fica nas casas de dia. Ele gosta de ficar ali nas paredes, na área mais baixa, próximo aos rodapés.
E é muito importante que as pessoas identifiquem mesmo se existe esse tipo de mosquito em casa, porque é mais um reforço para que procurem os criadores. Só uma questão em relação à questão dos índices que o Cláudio acabou de mencionar, quer dizer, o índice de Breton, a diferença desse índice de Breton é que o Breton, ele mede a quantidade de criadouros por número de casas avaliadas. Então, por exemplo, você pode ter 10 casas com 20 criadouros nas casas, e você divide o 20 pelo 10, esse é o índice de Breton. Sim. É o mesmo mosquito. O que difere da dengue? Olha, a febre chikungunya, felizmente, nós não tivemos ainda a oportunidade de ver, né? Isso é uma coisa boa, porque se estivéssemos vendo, a situação já estava ruim. Mas o que se refere é que ela difere da dengue da seguinte maneira: é uma doença, em geral, menos grave, no sentido de que muito raramente ela pode causar a morte, mas, em compensação, ela causa uma coisa que a dengue não produz, que é inflamação nas articulações. E essa inflamação pode durar semanas, em alguns casos até meses, tirando a pessoa do trabalho. Então, é uma doença que tem uma carga social muito grande, porque a pessoa fica com as mãos inchadas, com dor nos joelhos, dor na coluna, e fica com dificuldade de voltar ao trabalho. Então, nos lugares como algumas cidades da Bahia, que foram fortemente afetadas pelo chikungunya, o que se tem percebido é um problema mesmo da força de trabalho. São pessoas sem muita possibilidade de voltar rapidamente ao trabalho. Infelizmente, a nossa perspectiva com o chikungunya é ruim. Se não controlamos a dengue, se o chikungunya é transmitido pelo mesmo mosquito, vetor, em breve nós teremos chikungunya em todo o território nacional. Por enquanto, longe daqui de Botucatu. Não vamos debater esse assunto por enquanto. Doutor Cláudio, quantas unidades de saúde entre postos, entre o pronto-socorro, nós temos aqui em Botucatu? Hoje nós estamos com 15 equipes de estratégia de saúde da família, mais 6 de estratégia tradicional, além dos pronto-socorros adulto, pediátrico e o pronto-socorro referenciado, que é o nosso pronto-socorro do HC. E lembrando também que nós temos os serviços da iniciativa privada, principalmente aí o nosso pronto atendimento da Unimed, que também é um grande parceiro e também faz todo esse trâmite, todo esse circuito de avaliações, de notificações, de encaminhamentos dos pacientes para fazer a coleta das sorologias nas nossas unidades de saúde. Então, seriam todos esses serviços que estão apostos e estão preparados para eventualmente avaliar esses pacientes que tenham toda a sintomatologia, que tenham todos os sintomas que possam ser notificados e, consequentemente, o acompanhamento desses casos de forma adequada. Então, acredito que a nossa rede, nesse momento, está extremamente preparada para receber, até mesmo se nós tivermos uma epidemia, acredito que nós estamos preparados para enfrentá-la de forma bastante eficaz. Mas acredito também que nós vamos conseguir controlar, com essas ações que nós estamos nos propondo aqui, conseguiremos controlar, espero, uma chance de não termos epidemia no município de Botucatu. Professor, quando uma pessoa vem a óbito, de quem foi a culpa? Foi do próprio paciente que não se ateve aos sintomas ou foi do profissional médico que acabou também não se atendo aos sintomas e fez um diagnóstico errado? Bom, eu geralmente evito falar na palavra culpabilidade, porque a gente tem uma tendência muito grande a querer encontrar o culpado. Essa tendência de querer encontrar o culpado, às vezes ela favorece o nosso desejo, nossa sede de justiça, mas não ajuda a consertar a situação para casos posteriores. Então, não muda nada as rotinas e casos posteriores continuam a acontecer. Então, normalmente nós fazemos uma cadeia de relações de causa e tentamos evitar que cada uma delas se repita. Então, quando nós temos um caso grave, uma morte, nós temos desde a situação da presença do criadouro, que não deveria existir, a exposição da pessoa ao mosquito, que não deveria ocorrer também, até muitas vezes, às vezes acontece mesmo, de a pessoa demorar a procurar o médico, e pode acontecer de chegar num serviço médico em que a equipe esteja despreparada para identificar os sintomas e sinais de gravidade. Então, o que nós fazemos? Nós tentamos agir em todos esses pontos. Então, a Secretaria de Saúde tenta agir sobre a questão dos criadouros, tenta alertar a população para evitar que a população procure o médico tarde demais, tenta fazer uma capacitação com os profissionais para que não deixem de perceber os chamados sinais de alerta ou sinais de alarme, que são os sinais de que apontam que aquela pessoa vai evoluir de uma maneira grave. Agora, existem casos como, por exemplo, daquele menino de 14 anos, pelo que eu pude acompanhar, não houve erro de ninguém.
Aqui, há casos que, infelizmente, evoluem de uma maneira que você não consegue nem entender, compreender a rapidez. Por exemplo, o garoto teve os sintomas, em 30 horas ele tinha falecido. Ele foi para... procurou atendimento médico e recebeu a conduta que é indicada para casos como o dele. Então, infelizmente, existem casos que desafiam até a nossa percepção, porque apesar de a gente perceber que todo mundo fez tudo certo, quer dizer, não houve retardo por parte do paciente, não houve erro da equipe médica, e apesar disso, nós tivemos essa fatalidade. De qualquer modo, nós temos experiências importantes que dizem que se você identifica os sinais de alarme e você trata rapidamente, você diminui a muito perto de zero o risco de morrer. E um exemplo que nós temos com isso, eu sei que hoje em dia existe toda uma tendência a não se contra isso, mas uma experiência muito boa vem de Cuba. Em Cuba havia, na década de 80, 14% de letalidade da dengue hemorrágica, ou seja, o que chamávamos de febre hemorrágica da dengue. 14% das pessoas que tinham essa forma grave morriam. E com um planejamento de hidratação das pessoas, assim que elas chegavam na unidade básica de saúde, hidratação com muito vigor, quer dizer, soro na veia, com muita velocidade e muita quantidade, se diminuiu isso para menos de 1%. Então a gente sabe por experiência que a gente pode diminuir muitos casos de morte se a gente tiver a conscientização da população, primeiro para prevenir os criadores do mosquito, depois a conscientização de que, diante de um quadro de febre, dor de cabeça, tem que se procurar um médico. E se tem sonolência, dor abdominal, se você tem uma febre que de repente passou e agora o corpo está frio, isso já é uma emergência médica, já tem que correr a um pronto-socorro. A população precisa ser alertada sobre isso e os profissionais de saúde, olha, nós estamos tentando fortemente formar, dar informações a todos esses profissionais. O Ministério da Saúde, desde 2010, pôs um foco muito grande nessa questão da formação dos profissionais, justamente para evitar que alguém não perceba uma potencial gravidade e acabe liberando para casa alguém que deveria ficar no hospital. Então, é claro, pode haver erros nesse ponto? Pode haver um profissional que errou. Isso depende muito do caso. Pode haver um paciente que também demorou muito a procurar o médico, mas nós não procuramos, na verdade, em princípio, culpabilizar nenhum dos dois. Tem caça às bruxas. Não é, exatamente. O que a gente quer é determinar onde é que os erros estão acontecendo e consertá-los. Pois não, claro. E tem um sinal, e esse ano nós temos um diferencial que acontece em Botucatu, que é também um fator de preocupação para a gente. Muitas vezes os casos acabam acontecendo em pequenas regiões ou até mesmo em pequenas ruas. Esse ano em Botucatu nós pegamos todos os casos que nós tivemos positivos, que hoje são 22, sendo 10 autóctones, ou seja, 10 que adquiriram a doença no município, e 12 importados, ou seja, que adquiriram a doença fora do município, mas são moradores de Botucatu. Desses casos, nós jogamos todos esses casos no mapa de Botucatu e observamos que o quê? Nós temos casos positivos em todas as regiões de Botucatu, norte, sul, leste e oeste. Nós temos uma concentração um pouco maior de casos na zona norte e na zona leste. Então, ali na zona norte, principalmente Vila Antártica e Jardim Xangri-Lá, são dois setores que nós tivemos, inclusive transmissão que nós chamamos intermuros, ou seja, o vizinho da casa do lado teve dengue e depois o outro vizinho teve. Então isso é um sinal preocupante, porque significa a transmissão dentro do município. E na Zona Leste, principalmente ali na Vila Mariana e parte do Jardim Ciranda. Então é importante, obviamente, todos os cuidados no município inteiro, mas principalmente nessas regiões que eu acabei de citar, que estão tendo transmissões num número maior, é importante mais ainda a população dessas regiões eliminar os criadores. Porque hoje não adianta. Se a gente quer pensar em eliminar e erradicar a dengue, a gente tem que pensar em eliminar o criador do vetor. E esse criador a gente só consegue eliminar tirando todos os focos de água parada, tentando observar, tem alguns pontos que a gente às vezes não consegue ver, então quem tiver laje não coberta, é importante sempre dar uma olhada lá em cima, ver se não está acumulando água. Às vezes tem calha torta que acaba acumulando água, então tem que observar as calhas, às vezes com acúmulo de folhas que acaba acumulando água. Muitas vezes a gente tem aquele banheiro no fundo de casa que fica lá, às vezes
meses sem utilizar, e aquela água que está dentro da privada também pode ser um criadouro de dengue. Então a gente tem que observar, e obviamente os mais comuns, que é vaso de planta, que são garrafas, recipientes no fundo de casa. Então essa ação de limpeza, além de ser um grande fator para a erradicação dos criadouros, ela é, na realidade, uma ação cidadã. Esse é o exercer cidadania que a população tem que ter essa noção e tem que nos ajudar. Porque por mais que o poder público tenha a maior das boas intenções de tentar ampliar quadro de funcionários, capacitado, quando, de repente, a pessoa está lá, almoçou, foi para o quarto, foi tirar aquele cochilinho, meio-dia, 1h, escuta o barulhinho do mosquitinho, eu saio numa cruzada contra o mosquito, qual que é o procedimento que eu devo tomar naquele momento? Veja, tem que tentar eliminar o mosquito, né? Esse qual o meio, né? Uma chinelada ou um aerosol, né? Não, com a mão, por favor, não. Né? Com aerosol, isso não vai fazer muita diferença. É claro que sim. Além da eliminação daquele mosquito, que isso é uma coisa importante, o que ele deve pensar é o seguinte: onde há fumaça, há fogo. Então, onde eu tenho esse mosquito, deve haver um criador. Se não na minha casa, na casa do vizinho. Então, é uma razão para ele ir atrás dos criadouros, para eliminar aqueles criadouros, de ele conversar com os vizinhos, dizer, olha, eu encontrei um Aedes aegypti aqui na minha casa, a gente está em risco, vamos ver onde é que a gente pode ter nessas casas alguma coisa. Claro, naquele intuito de cooperação, não de um culpar o outro pela presença do mosquito, mas de cooperação, aquele clima de cooperação que eu tenho certeza que assim, em Botucatu nós temos toda a possibilidade de ter. Nós somos uma cidade que não é de grande porte, uma cidade em que as pessoas em geral têm um sentimento de cidadania que a gente que é perceptível, né, no povo de Botucatu, e eu tenho certeza absoluta que se acordarem para esse tipo de questão, a gente consegue manter Botucatu como uma ilha com pelo menos menos casos de dengue que a região. Tá certo. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Criativa. Obrigado, estou sempre à disposição. Bom dia, senhor. Doutor Cláudio, muito obrigado pela sua presença. A gente que agradece, Júnior, e a Secretaria de Saúde sempre à disposição para maiores informações, e a população pode se sentir à vontade de pedir essas informações para a nossa secretaria através do telefone 3811-1100, ou, obviamente, se tiver alguma solicitação específica para dengue, pode fazer através do telefone 150, que é o telefone da Vigilância Ambiental, que lá nós podemos dar informações, receber notificações, inclusive disparar ações para fiscalizações que, eventualmente, a população acha importante que a gente faça. Então, é sempre um prazer estar aqui e um bom dia para todos vocês.